Saudações, essa é mais uma videoexposição de apoio para atividades pedagógicas dos nossos cursos de graduação, pós-graduação e atividades de extensão. E essa especificamente vai versar sobre as égides jurídicas e as modalidades administrativas dos estabelecimentos de saúde no Brasil. São 2 vídeos, tá, com essas exposições, e eu espero que vocês possam aproveitar essas informações, e a gente está sempre disponível para receber sugestões, recomendações para aprimorar esse tipo de material. Muito obrigado. Bom, então, dando início a essa videoexposição, que, como eu disse anteriormente, versa sobre égides jurídicas e modalidades administrativas dos estabelecimentos de saúde no Brasil, é importante tomar como premissa que essa discussão, essa exposição, ela serve como apoio para uma apresentação anterior, que deve ter sido feita ou presencialmente ou através de outras vídeos exposições, que denota que existem perspectivas e ênfases acerca da gestão institucional. E eu identifico pelo menos 4 perspectivas importantes, significativas. Não são as únicas, evidentemente, mas são as mais significativas, que é uma perspectiva administrativa, está muito focada em ordenamentos hierárquicos, na lógica do controle, na busca da eficiência e da produtividade visando o lucro. Uma perspectiva burocrática no sentido weberiano, que também está focada em hierarquia e controle, mas principalmente na formalização de processos, na padronização de processos e na meritocracia institucional. É claro que aí nem Weber não se refere à meritocracia social, mas à meritocracia de ingresso nas instituições a partir de competência, de seleção de competência, progressão a partir de regras claras, regras transparentes, aplicáveis a todos. E nessas 2 perspectivas, que são hegemônicas no mundo inteiro, há várias caracterizações sobre a institucionalidade no Brasil, as instituições no Brasil. E é a partir dessas perspectivas que principalmente está definida o plano constitucional da administração pública, da administração privada, e também a égide jurídica e as modalidades dessa institucionalizada. Existem outras perspectivas, como a perspectiva sistêmica, a perspectiva estratégica, que não estão sendo tratadas aqui nesse momento, vão ser tratadas posteriormente em outras iniciativas, em outras videoexposições. No momento nós vamos versar especificamente sobre as égides jurídicas e as modalidades na perspectiva administrativa e burocrática. E é claro, eu estou usando uma terminologia que não é muito reconhecida, e é importante a gente então definir alguma desses termos para que a gente possa então avançar nessa discussão. E a primeira questão é: o que seria uma égide jurídica? A segunda, o que seriam as modalidades administrativas? E eu agrego uma terceira, porque eu acho importante que haja uma distinção sobre o que seria um estabelecimento de saúde. Quando eu chegar nesse ponto, eu vou buscar uma distinção entre estabelecimentos e serviços, e essa distinção ela é muito importante quando a gente está lidando com informações, com cadastros institucionais. Então, esse termo égide, ele tem um significado simbólico lá desde a mitologia grega, que era um escudo. Então, égide é entendido como um escudo, como uma proteção, ou um conjunto de legislações que servem para proteger o direito social, garantias legais, constitucionais. Então eu definiria a ideia de égide jurídica como um entorno legal de proteção de um bem ou de determinados direitos, do amparo a pessoas, a grupos de pessoas, Portanto, são termos onde
há uma interpretação jurídica sobre garantias e direitos sociais, e no caso específico aqui, como nós estamos versando sobre as instituições, ou seja, sobre as organizações formais, seriam legislações aplicáveis, né, em termos de prerrogativas, garantias, deveres, responsabilidade das instituições. E no caso, no nosso caso, é importante a gente considerar, quando a gente está falando de égide jurídica, que a legislação ela tem uma hierarquia, né? Então, a questão primordial, né, tanto nos países federativos como nos países unionistas, e nos países federativos a gente convenciona chamar as constituições às vezes de pactos federativos, quer dizer, as leis constitucionais são as leis maiores. Geralmente as constituições elas têm leis mais abrangentes, mais genéricas, que precisam ser detalhadas, evidentemente, mas o teor do textos constitucionais geralmente trazem princípios éticos sociais, diretrizes, né, para a organização da sociedade, das instituições, etc. Abaixo das leis constitucionais, né, e eu coloco aqui como uma referência no caso da saúde, se a gente quiser saber quais são as leis constitucionais aplicáveis ao setor público de saúde, tem lá na Constituição Federal de 1988 o capítulo da Seguridade Social, no qual está, né, escrita a seção de saúde, que pega dos artigos 196 a 200, são 5 artigos que seriam as leis maiores, no caso do setor público de saúde, né? Abaixo das leis constitucionais existem as chamadas leis complementares, né, que são as leis específicas que são feitas para detalhar o texto constitucional. Então a lei constitucional ela tem um princípio, ela tem uma diretriz, a lei complementar ela é aprovada, geralmente ela precisa de uma maioria qualificada no parlamento, não é maioria simples, né? E é mais difícil aprovar esse tipo de lei, e ela, digamos assim, detalha, ela especifica os termos da lei constitucional. E um exemplo de lei complementar no caso do setor saúde é a Lei 141 de 2012. É importante realçar que a Constituição é de 88 e a lei complementar ela foi escrita, ela foi aprovada décadas depois, e ela está muito focada na questão do financiamento do Sistema Único de Saúde, das características de prestação de contas, de controle com relação à gestão financeira do Sistema Único de Saúde. Mas é a lei complementar que existe no caso do setor público de saúde, essa lei 141 de 2012. Abaixo das leis complementares, né, existem as leis ordinárias, que são aquelas leis que são aprovadas constantemente, né, regularmente nos parlamentos, né, e para serem aprovadas elas precisam de maioria simples. É claro que dependendo da instância, se é uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional, né, elas têm uma tramitação. Por exemplo, no caso das leis federais, elas têm que ir para o Senado, depois volta para a Câmara para serem aprovadas, e existem leis também que são provenientes do próprio Poder Executivo, que são os chamados decretos-leis, né? Então nós temos essa linha de hierarquia, né? E no caso das leis ordinárias de saúde, nós temos vários exemplos, como a Lei 8080, a Lei 8.142, ambas de 1990, são as primeiras leis ordinárias que vão servir para regulamentar o SUS, né? O Decreto-Lei 7508 de 2011, e existem outras, né, legislações, não só no plano federal, mas no plano estadual, no plano municipal, de leis ordinárias. E evidentemente, como eu disse antes, existe uma hierarquia, ou seja, as leis ordinárias elas têm que ser coerentes e compatíveis com as leis complementares, que por sua vez têm que ser coerentes e compatíveis com as leis constitucionais, né? Não poderia ser de outra forma. E isso é aplicável para o plano nacional, para a União, as leis federais, portanto, né, as leis estaduais e as leis municipais. No caso, os estados também têm constituições estaduais, e os municípios têm as chamadas leis orgânicas, que é a definição, né, para o que seria algo análogo à Constituição no caso do município. Então, municípios têm
leis orgânicas, que são as suas constituições municipais, leis complementares e leis ordinárias. Os estados têm constituições estaduais, leis complementares e leis ordinárias. E no plano federal, existe a Constituição Federal, o texto constitucional, as leis complementares à Constituição e as leis ordinárias que são aprovadas no Congresso Nacional, provenientes do próprio parlamento ou provenientes do executivo, que são os chamados decretos-leis. E há que se ter uma coerência, uma compatibilidade nessa lógica hierarquizada. Então essa é uma questão importante. Outra questão a se destacar é que as chamadas normas institucionais administrativas, por exemplo, portarias ministeriais, portarias das secretarias de saúde, de estados ou dos municípios, não são leis. Isso é uma questão evidente, mas eu só quero destacar, quer dizer, não são legislação. E, portanto, elas não podem ter superposição ou sobreposição à legislação. Dizendo de outro modo, uma portaria ministerial não pode valer mais do que uma lei, seja até uma lei ordinária, muito menos uma lei complementar ou uma lei constitucional. As normas institucionais e administrativas, elas são aplicáveis ao entorno das instituições. E elas têm que estar coerentes, compatíveis e subordinadas à legislação, sejam as leis ordinárias, as complementares e o texto constitucional. E tem vários tipos de norma administrativa, norma institucional administrativa, que tem aquelas normas administrativas propriamente ditas, que tem a ver com recursos financeiros, trâmites burocráticos, e tem aquelas chamadas normas programáticas, que são aquelas normas que definem como é que vai se organizar uma política pública. Então, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Saúde Mental e as normas que definem essas políticas, a gente convenciona chamar de normas programáticas, porque são normas que estabelecem a programação de recursos, de atividades para uma determinada política pública. E são dezenas, centenas de normas que são emitidas nos municípios, nos estados e no governo federal, mas sempre realçando que elas têm que estar subordinadas, compatíveis e coerentes com a legislação vigente. Isso é um plano, digamos, da égide jurídica, mas é importante a gente considerar que o primórdio da égide jurídica, a questão mais importante da égide jurídica, é o texto constitucional, é a Constituição Federal, no nosso caso a Constituição vigente de 1988. No caso brasileiro, existem dois grandes campos de abrangências em termos de direito administrativo. O primeiro campo a gente convenciona chamar de direito público, que é o conjunto de legislações, jurisdições, jurisprudências sobre as instituições públicas. As instituições que operam com recursos públicos e que estão orientadas para o interesse público. Então, constitucionalmente tem como propósito o interesse público. E aí essa legislação, ela define um conjunto de prerrogativas, de garantias, de deveres, de responsabilidade dessas instituições públicas, do regime de trabalho dos servidores públicos, os chamados servidores do Estado, e que a sua interpretação, a sua jurisprudência, denota aquilo que nós convencionamos chamar de o direito público, as proteções do direito público. Não só para os servidores públicos, evidentemente, mas para todo o conjunto da população que necessita das políticas que são e dos serviços que são produzidos por essas instituições públicas. O outro campo e abrangência é do chamado direito privado, que evidentemente está relacionado às instituições privadas ou às regras privadas de funcionamento das instituições, porque existem instituições públicas que são regidas pelo direito privado, e os regimes de trabalho e tudo mais. Um exemplo, o regime de trabalho do direito público é o chamado regime estatutário, é o regime jurídico único. No caso do direito privado, o regime mais conhecido é o da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Agora existem regimes, digamos assim, colaterais, depois de algumas reformas que foram encaminhadas principalmente a partir do governo Temer,
né? Mas o direito privado tem a ver com a legislação, né, acerca das instituições privadas, dos regimes de trabalho na esfera privada, e grosso modo nós temos esses dois campos, né, o que nós convencionalmente chamamos de direito público e de direito privado. Agora é importante também, né, quando a gente fala Estado, né, a gente deixar claro o que é o Estado brasileiro, porque embora a maior parte das pessoas saibam dessa questão, há ainda uma certa propensão de se reduzir o Estado ao governo, ou aos governos, né? Eu acho que é importante nesse momento haver um discernimento sobre a ideia de Estado. É claro que um Estado-nação, né, ele se compõe de uma população e um território. Uma população que vive no território, que tem uma identidade cultural e que define os seus princípios, os seus valores e as suas diretrizes numa Constituição Federal. Mas o que eu estou falando aqui é a ideia do Estado enquanto institucionalidade. Quer dizer, quais são as instituições do Estado? Como é que se organizam as instituições do Estado? E no caso brasileiro, que é um país federativo, é uma federação, nós temos três instâncias, né, no regime federativo, que elas não estão hierarquizadas, quer dizer, não existe uma instância acima de outra. Portanto, a gente não deve falar de níveis de governo, por exemplo, porque, né, constitucionalmente, pelo menos, não existem níveis de governo, porque eles não estão nivelados, eles não estão hierarquizados. Existem instâncias de governo, né? Evidentemente, aquela mais conhecida é o Plano Federal, a chamada União. Existe uma territorialidade onde há o Distrito Federal. É importante, é claro, realçar que o Distrito Federal ele não está vinculado institucionalmente à União. Ele tem governo próprio, então não é a União que governa o Distrito Federal. Ele funciona como se fosse um Estado, na verdade, mas um Estado com uma particularidade, né? Existem eleições, existe um governo do Distrito Federal que é eleito e tudo mais, né? E funciona como se fosse uma administração estadual. Existem 26 estados na Federação Brasileira e algo em torno de 5.570 municípios. Esse número pode se alterar para mais ou para menos, né, mas não se altera substancialmente. Então, o chamado Estado brasileiro, do ponto de vista federativo, ele se compõe de municípios, estados e União e o Distrito Federal. E existem os poderes constituídos. Aquilo que nós convencionamos chamar de governo, que não pode ser confundido com o Estado, quer dizer, o governo compõe o Estado, mas o Estado é mais do que o governo, é o poder executivo, que nós temos os dirigentes que têm mandatos eleitorais, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, presidentes, presidentas, né, que têm mandato eleitoral, regras de mandato eleitoral, que são os chamados dirigentes. Existe um corpo dirigente que é escolhido por esses mandatários eleitorais, quer dizer, quando a gente elege um prefeito, um governador, né, um presidente, a gente dá uma prerrogativa de poder não só de um determinado tempo para ele governar, geralmente 4 anos, que podem ser renovados por mais 4 anos, no caso da nossa Constituição, mas nós também damos a prerrogativa para que ele escolha quem são os dirigentes que vão compor o seu governo, né, que vão com ele fazer o governo. No caso das prefeituras, das secretarias, né, dos governos estaduais também das secretarias, no caso do governo federal, os ministérios e cargos diretivos até determinada instância. E também existe o corpo permanente de servidores públicos, seja nos municípios, nos estados e na União, né? E o poder executivo ele se organiza enquanto governo na chamada administração direta, que é uma modalidade específica, né, da administração pública, e a administração indireta, que tem várias modalidades administrativas sobre as quais nós vamos falar adiante mais detidamente, inclusive na segunda videoexposição. E o aparato de segurança, no caso as polícias, as forças armadas, estão vinculadas a esse poder executivo e compõem também, portanto, né, o Estado. O segundo, há também os tribunais de fiscalização, que são
específicos que acompanham, né, e fiscalizam as contas do Poder Executivo. Também é uma prerrogativa do Legislativo fazer isso, mas existem instâncias específicas para essa finalidade. No caso do Poder Legislativo, que também tem mandatos e também tem um corpo permanente de servidores, né? Nós vamos encontrar nos municípios as câmaras de vereadores, nos estados as assembleias legislativas, né? No plano federal a Câmara de Deputados e o Senado Federal. É importante denotar que no caso da Câmara de Deputados a representação de parlamentares é proporcional ao tamanho das populações dos estados, mas no Senado a representação dos 26 estados e do Distrito Federal é a mesma, ou seja, cada um dos 26 estados e do Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, tem 3 senadores, né? E que serve para balancear a desproporção na representação na Câmara dos Deputados, mas também tem competências, atributos e prerrogativas distintas, né, o Senado e a Câmara Federal. E o Poder Judiciário, né, que é composto de tribunais e tem várias instâncias, tem sua própria forma organizativa, mas no caso o Poder Judiciário não é um regime de mandato eleitoral, quer dizer, a gente não vota em juízes, não vota em corregedores, não vota em desembargadores, quer dizer, o plano organizativo no Poder Judiciário não depende do mandato eleitoral. E além desses 3 poderes constituídos que todo mundo conhece, a gente tem o chamado Ministério Público, tá? Que algumas pessoas confundem com o Judiciário. O Ministério Público não compõe o Poder Judiciário, é uma instância à parte, cujo propósito, né, é resguardar e garantir o cumprimento da Constituição Federal. Embora no caso brasileiro, né, a Constituição também autorize ao Ministério Público fazer outros tipos de controle, até fazer investigações, né, e apresentar suas demandas, suas denúncias ao Poder Judiciário. Então esse conjunto, né, de poderes constituídos, do Ministério Público, organizados nas instâncias federativas, nos municípios, nos estados, na União e no Distrito Federal, compõe o que nós convencionamos dizer, pelo menos institucionalmente, como o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é essa conjunção, né, de instâncias, de poderes, né, e não somente o governo. O governo ele é uma parte do Estado, mas ele sozinho não é o Estado vai muito além do governo. É importante que a gente tenha esse discernimento para fazer qualquer tipo de análise ou descrição sobre o Estado brasileiro e sobre as instituições estatais, as instituições do Estado brasileiro. Então essa é uma segunda descrição que eu acho importante realçar, né? Em se tratando do direito público e do direito privado, que eu me referi anteriormente, que são os 2 campos e abrangências, né, do direito administrativo, nós temos, né, na chamada esfera pública, o setor público estatal, o setor, portanto, de instituições que pertencem ao Estado brasileiro, aos poderes constituídos, ao Ministério Público, né, nos municípios, nos estados, no plano federal, tá? É importante denotar, e eu vou depois detalhar isso melhor, que as instituições estatais elas podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Nem todas as instituições estatais estão regidas, né, pelo direito público, estão sob a égide do direito público. E aí eu vou tentar, no segundo vídeo principalmente, detalhar melhor essas informações. Nós temos um segundo setor, que é o setor da esfera privada, né, que tem várias instâncias, né, de intercâmbio, de representação. Dentre essas instâncias, né, uma delas tem uma proeminência socialmente, enquanto um setor que é o mercado, né, onde ocorrem as trocas, o intercâmbio, a produção daquilo que é produzido, né. Por que eu estou enfatizando isso? Que boa parte das instituições privadas estão voltadas para o mercado, né, para comércio, para produção de serviços, venda de serviços, né? Então existe o setor estatal e o setor de mercado, ou o setor que agrega várias instituições de mercado. Evidentemente nem todas as instituições, né, da esfera privada são instituições de mercado.
né? Existem outros tipos de instituições, né? Existe uma diversidade de instituições que não são instituições de mercado, mas para nossa análise aqui, principalmente em se tratando da produção de bens e serviços de saúde, eu vou enfatizar aquelas instituições do setor privado que produzem serviços de saúde para vender ou para outras finalidades, que são as instituições de mercado. E nas últimas décadas tem se constituído em vários países, e no Brasil também não é diferente, o que se convenciona de chamar de o terceiro setor. Quer dizer, o primeiro setor seria o setor estatal, o segundo setor seria o setor de mercado, e o terceiro setor seriam instituições privadas, portanto regidas pelo direito privado, que não pertencem ao Estado, não são estatais, entretanto prestam serviços públicos ou serviços de interesse público. E esse setor, ele vai ter várias denominações. Convencionalmente ele é chamado de o terceiro setor, mas ele pode ser chamado também de setor público não estatal, ou alguns vão chamar de setor de quase mercado, porque não é propriamente mercado, ele tem características de mercado, mas não é mercado. E na literatura internacional nós vamos encontrar várias designações, mas são aquelas instituições privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviço público, inclusive prestam serviço para o Estado, são contratadas ou conveniadas por prefeituras, governos estaduais, ministérios para prestar serviços públicos, com essa característica. Então, resumindo, eu estou falando aqui de 3 grandes setores: um setor público estatal, um setor privado de mercado e um setor público não estatal, tá? O setor de quase mercado, também esse termo é muito utilizado, principalmente no norte da Europa, mas são esses 3 grandes setores em que se organizam as instituições, e, portanto, a partir dessa definição é que a gente vai analisar quais são as modalidades administrativas desses setores. Como é que eu sei, qual é a égide jurídica, se é direito público ou direito privado, e qual é a modalidade administrativa de um determinado estabelecimento, não só de saúde, mas qualquer estabelecimento? Bom, todos os estabelecimentos que prestam serviço, ou que comercializam, ou que são instituições que têm atividades econômicas, eles precisam ser cadastrados. E primordialmente, eles têm que ter um cadastro de pessoa jurídica. A ideia de pessoa jurídica tem a ver, inclusive, com essa definição. Quer dizer, uma pessoa jurídica é de direito público ou de direito privado? Qual é a modalidade administrativa? Então, esse é o famoso CNPJ. As pessoas físicas têm o CPF, que é o cadastro individual de cada um, e as instituições de produção de serviço ou de comercialização ou que têm atividade econômica têm um cadastro também, que é o chamado CNPJ. Então é um número, número grande, mas que é um código, mas se eu entrar na ficha desse cadastro, eu vou saber se aquela instituição é de direito público ou de direito privado, qual é a modalidade administrativa daquela instituição. Tá? Quem é que define essa classificação? Essa é uma informação interessante. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem uma comissão que define a classificação sobre quais são as modalidades administrativas para as instituições no Brasil. E essa classificação ela vai sendo atualizada, de tempos em tempos. Eu vou mostrar logo adiante que a última atualização é de 2018. Então, a página, inclusive, de acesso, onde a gente pode acessar as informações sobre essa classificação, eu coloquei aqui embaixo, é uma página do IBGE, tá? Mas dessa última classificação de 2018, existem grandes segmentos para as instituições de saúde no Brasil. No caso aí são 5 grandes segmentos, que é o segmento da administração pública, o segmento das atividades empresariais, o segmento das entidades sem fins lucrativos, o segmento das pessoas físicas que prestam serviços e o segmento das organizações internacionais ou extraterritoriais. Evidentemente, então, quando eu for analisar como é que está disposta a classificação e a organização das instituições de saúde no Brasil,
essa classificação de modalidades administrativas ela vai ter que estar inclusa, né, em um desses segmentos aqui, de modo que, né, a gente possa identificá-los, né, olhando para o cadastro da Nacional de Pessoa Jurídica ou para outras fontes de informações onde a gente possa saber isso. Basicamente, as principais fontes de informação para saber, né, se determinado estabelecimento é de direito público ou de direito privado, se a pessoa jurídica é de direito público ou de direito privado, e qual é a modalidade administrativa específica daquela instituição, daquele estabelecimento. Tem a página da Receita Federal, né, que a gente pode visitar. Para mim saber, né, a informação específica sobre determinado estabelecimento, eu preciso saber o número do CNPJ, aquele códigozinho do CNPJ que tem que ser publicizado, tem que ser de domínio público. Então, se eu peguei lá o hospital tal, né, eu quero saber se ele é direito público ou é direito privado, qual é a modalidade administrativa, eu pego o número do CNPJ dele, coloco aqui nesse cadastro, tá? E aí ele vai me abrir a ficha daquele estabelecimento, e aí naquela ficha eu vou ter a designação, se aquele estabelecimento é de direito público ou é de direito privado, e qual é a modalidade administrativa que aquela instituição, que aquele estabelecimento está cadastrado. Também, né, desde 2008, portanto já há mais de 10 anos, existe o Cadastro Nacional Específico para Estabelecimentos de Saúde, o famoso CNES, ou CINES, como algumas pessoas dizem, que é um sistema de informação onde o próprio responsável pelo estabelecimento, né, ele se cadastra e ele é que coloca as informações e define quais as informações. E no caso desse cadastro não tem só qual é a pessoa jurídica, se é direito público ou privado, ou qual é a modalidade administrativa, o tipo administrativo. Consta ali também quem são os trabalhadores que estão naquele estabelecimento, que equipamentos tem um conjunto de equipamentos que precisam ser cadastrados, nem todos, né, mas aqueles equipamentos de mais alto custo precisam ser cadastrados, que tipo de serviço é realizado naquele estabelecimento. Então, quando a gente no DataSUS, essa página que está aqui, a gente pode identificar aí, no caso, o estabelecimento até pelo nome ou pela localização, não precisa necessariamente do número do CNPJ. Então eu coloco Hospital de Clínicas em Porto Alegre, aí ele me abre, né, as informações sobre isso, né, de qual é a pessoa jurídica, se é direito público ou privado, qual é a modalidade administrativa, que equipamentos tem ali, que tipo de serviços são produzidos ali, se tem vínculo com o SUS, se não tem vínculo com o SUS, quem são os trabalhadores que estão cadastrados naquele serviço e outras informações, inclusive mais detalhadas. Então essas são questões que a gente pode analisar, né, caso a caso, buscando, né, nessa fonte os estabelecimentos. Por fim, nessa videoexposição, eu quero fazer uma distinção importante, que é a distinção entre estabelecimento, né, e serviço. Normalmente, quando a gente se refere a instituições de saúde, a gente chama serviço. Eu vou lá no serviço de saúde tal. Mas, na verdade, é importante denotar que o que deve ser cadastrado institucionalmente é o estabelecimento. O que é o estabelecimento? É o local, né, onde se realizam os serviços. Portanto, o estabelecimento ele tem a ver, né, com o cadastro institucional tem a ver com o local, né? E naquele local, inclusive, pode ser feito mais de um serviço. Por exemplo, muitos hospitais fazem serviços ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, serviços de internação, serviços de reabilitação, tá? Mas não existe um cadastro de serviços, existe um cadastro de estabelecimentos. Os serviços eles vão ser registrados no cadastro do estabelecimento. Então, o estabelecimento tal realiza tais e tais serviços, né, tais e tais procedimentos, tem tais e tais equipamentos. E tem casos, inclusive, de alguns serviços que são feitos em mais de um estabelecimento. A pessoa começa um tratamento para um determinado problema de saúde, uma parte do tratamento pode ser feito no estabelecimento e outra parte pode ser feita em outro estabelecimento. Mas o que a gente tem como registro, como cadastro, são os estabelecimentos de saúde.
as unidades, né, que recebem aquele CNPJ, aquele Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que tem uma localização, mas e aquelas que não têm localização? Por exemplo, consultórios de rua, que não tem um local fixo. Normalmente, nesses casos, há um cadastro desse tipo de institucionalidade num local, num endereço. Às vezes é a Secretaria de Saúde, mas aí ele fica cadastrado ali como se fosse um estabelecimento fixo, embora ele não funcione como um estabelecimento fixo. Mas rigorosamente o que nós temos do ponto de vista administrativo ou de cadastro administrativo são os estabelecimentos. Estabelecimento hospital tal que tem vários serviços, estabelecimento ambulatório tal que tem vários serviços, estabelecimento laboratório tal que tem vários serviços, que normalmente constam, né? Vocês não vão encontrar a lista de serviços no CNPJ, nos dados do CNPJ, mas no caso do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, deve haver uma descrição, né, o registro detalhado de quais são os serviços que são realizados no estabelecimento que está ali cadastrado. Então, em linhas gerais, essas são informações preliminares. No segundo vídeo, então, eu vou tratar mais detalhadamente sobre uma classificação das modalidades administrativas, né, da égide jurídica, das modalidades administrativas, e também qual é a vinculação desses estabelecimentos com o Sistema Único de Saúde. Portanto, até o próximo vídeo.